Nós temos aqui um irmão nos visitando. O seu nome? Tiago. Ah, Tiago, seja bem-vindo. Você congrega em alguma igreja aqui em Timon? Nenhuma, né? Pronto. Então você já está em uma igreja, né? É só. Aí o Railan vai conversar com o Tiago aí depois, bater um papo com o Tiago. Alguém convidou você, Tiago? Ou você passou? Foi o Railan? Ah, sim. Sim, sim. Pois seja bem-vindo. Fique à vontade, Tiago. Pronto, Enio? Tudo. Romanos, capítulo 9. Então aí está Romanos 9, a partir do 1, que é o lamento de Paulo por Israel. Diz-nos assim, versículo 1: Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema, que é maldito, anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filho, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Vamos ficar por aqui. Bom, se nós observarmos lá Romanos capítulo 8, vem aquela parte final, principalmente ali a partir do versículo 31, onde Paulo diz: que diremos nós à vista destas coisas, se Deus é por nós? Então Paulo ali, ele está falando sobre a segurança do crente, a segurança da igreja. Nada pode nos demover do amor de Deus, nada pode nos separar do amor de Deus. Então Paulo finaliza o capítulo 8 falando sobre a igreja. No capítulo 9, ele muda a tonalidade, ele passa agora a falar sobre Israel, a nação, né, a nação de Israel. E ele vai, capítulo 9, capítulo 10, trazendo esta abordagem, porque o que ele mostra? Ora, então a igreja, Israel, ficou fora? Ele vai dizer, não ficou. Então Paulo vai trabalhar agora. Então ele trabalha primeiro a igreja, até capítulo 8, e agora ele vai trabalhar a questão de Israel, capítulo 9 e 10. Então ele começa demonstrando a sua tristeza, o seu lamento, em virtude da nação de Israel, não ter recebido Jesus como sendo o Messias enviado por Deus. E Paulo vai trabalhar aqui falando que o zelo dos israelitas foi um zelo sem sabedoria. Ele aborda isso no capítulo 10. Eles tiveram tanto zelo em preservar a lei, em preservar a cultura, em preservar a tradição, que eles ficaram cegos. Foi um zelo tão exacerbado que terminaram não recebendo o Messias. Então Paulo ele começa aqui, nesses primeiros capítulos, falando da tristeza, do lamento dele pela nação de Israel não ter recebido Jesus como sendo o Messias. Bom, a palavra Messias significa ungido, de certo modo. Então, ou seja, aquele que Deus ungiu para trazer a salvação. Alguma dúvida entre vocês nesses primeiros versículos? Acho que não, porque Paulo está apenas expondo a sua tristeza, o seu lamento, em virtude disso aí.
Vamos lá, Enio, agora do 6, Paulo vai falar em que Deus cumpre as suas promessas. Deus, ele cumpre aquilo que ele promete. Então vamos lá, nós vamos aí até provavelmente o 18. Bom, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, mas por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Vamos só dar uma... Então o que Paulo está dizendo? Porque os israelitas, eles se vangloriavam em ser descendente de Abraão. Mas Paulo, ele vai começar esse episódio, essa secção, dizendo o seguinte: Deus, ele não falha a sua promessa. A questão é que alguns israelitas, eles ficaram fora da promessa, ou ficarão fora da promessa, porque na realidade eles se asseguraram na carne, não na crença, na fé em Deus. É mais ou menos aquilo. A pessoa pode muito bem dizer: meu pai é crente. Sim, mas o que é que tem a ver teu pai ser crente contigo? O relacionamento com Deus, ele não é tido baseado na minha filiação com alguém. Então, com a intimidade que alguém tem a Deus, não quer dizer que eu vou também ser filho, amigo de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que cada um, ou seja, cada pessoa individualmente, prestará conta diante de Deus. E muitos israelitas, principalmente na época de Cristo, eles se vangloriavam por dizer: nós somos descendentes de Abraão. Não sei se vocês estão lembrados lá de João capítulo 6, quando Jesus tem aquele embate ali, que termina toda aquela multidão abandonando o próprio Jesus Cristo. Então eles se vangloriam dizendo: mas nós somos descendentes de Abraão. E Jesus disse: olha, Deus poderia gerar filhos a Abraão até das pedras. Certo? Então a questão que Paulo vai aqui é essa: os filhos de Deus não é simplesmente por serem descendentes de Israel, não é uma questão de filiação de carne, mas é uma questão de fé, de aceitação a Deus. E ele faz ele faz uma comparação entre Isaque, né, e Esaú. Então, o que foi que aconteceu? Aliás, Jacó e Esaú. Os dois sendo filhos de Isaque, mas Deus aborreceu-se de um e amou ao outro. Por quê? Pelo fator obediência. Pelo fator. Veja que a descendência que chega até Jesus não foi por Esaú, que era o primogênito, mas por Jacó. Então poderia dizer: não, mas Esaú era filho também de Isaque. Sim, mas Deus se aborreceu.
de Esaú. Então é o que ele vai trabalhar nesse capítulo falando. Deus não falhou, Deus ele cumpre a sua promessa. A questão está no homem. Vamos dar continuidade. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Assim, pois, isto é, não depende do que quer, nem do que corre, mas de quem Deus quer se compadecer. Parece, irmãos, de fato aí uma injustiça. Mas não é. Deus, em nenhum momento na história, quando Ele convoca homens, pessoas, para lhe obedecer, Deus simplesmente desonrou um, simplesmente abandonou um. Não. São as ações do indivíduo que faz com que Deus se agrade dele ou não. Vamos lá, Caim e Abel. Abel, ele ofereceu o seu melhor, primícia. Caim ofereceu aquilo que, vamos dizer, era o resto. Então Deus se agradou da ação, do coração de Abel e não de Caim. Então, se você for pegar e pensar que Deus vai amar o infiel e aborrecer o fiel, então Ele vai se compadecer daquele que de fato busca. Esse é o fator. Se formos pegar o caso de Esaú, nós conhecemos a história de Esaú. Esaú era um filho desobediente, apesar do seu pai Isaque o amar, mas ele trazia desgosto aos próprios pais. Ele era desobediente. Já Jacó, apesar de ser aquele camarada, mas ele era obediente, ele era chegado ali. Então Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Aí está o fator. Agora o que Paulo está mostrando é que, na realidade, mesmo que Deus pegasse, diz, não, eu vou me agradar do injusto, Paulo vai demonstrar, mesmo assim, Deus ainda não estaria cometendo injustiça. Mesmo assim. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que formou: por que me fizestes assim? Aqui há uma polêmica com a questão do Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó. De que maneira? Simplesmente Deus diz: eu vou endurecer o coração desse camarada. Não, não é assim. O homem orgulhoso, nós sabemos como fazer para ele então endurecer o seu coração. Deus sabia que Faraó era orgulhoso. Então Deus fez todo aquele projeto, porque sabia que quanto mais ele não ia ceder, ele ia se endurecer, ele ia resistir àquilo ali. Ele era soberbo. Então o que foi que Deus viu? Esse camarada aqui, aliás, eu acho que eu vou ter que trabalhar logo 2 pontos aqui para poder vocês entenderem. Esse camarada aqui, ele é orgulhoso. Então eu vou demonstrar meu poder em cima dele, porque
quanto mais ele vê o meu poder, mais ele vai então se endurecer, ele não vai ceder. Eu não sei se você conhece aquele tipo de gente assim, que ele é petulante, ele é arrogante, ele não cede, ele gosta de ser bajulado. Se você não bajular, ele... Vamos entender, deixa eu tentar explicar logo isso aqui de duas formas. Eu ia até trabalhar no capítulo 10, mas parece que vai ficar difícil. Nesse trecho vai entrar aquilo que é muito discutido, o fator predestinação. Só que há duas formas de crença de predestinação mais comuns. Vamos lá. A primeira é muito chamada de predestinação dupla. Ela vai pela soberania de Deus. Deus é soberano, então pela sua soberania ele criou um grupo de pessoas. Essa é a chamada predestinação dupla. Criou um grupo de pessoas, vamos assim usar a expressão, para ser salvas, e ele criou um outro grupo para que sejam condenadas. Então ele é soberano, ele é dono de tudo, ele fez desta forma. Então ele criou aqui o Raimundo para que seja salvo, e ele criou o José para que seja condenado, pela soberania de Deus. Segunda é essa, pela presciência de Deus, ou seja, ele já conhece tudo, ele sabe tudo. Joga aí, Enio, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Deus é presciente, ele já sabe de tudo. Então, pela sua presciência, certo? Ele já sabendo quem realmente seria salvo e quem seria condenado, então ele nos elegeu, ou seja, ele nos escolheu para cargo, para funções, para ministérios dentro da sua obra. Não que ele criou esse para ser salvo e esse para ser condenado. Aquilo que a Bíblia diz, o desejo de Deus é que todos sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Mas, antes de Deus nos criar, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Então, pela sua presciência, ou seja, o seu conhecimento antecipado, ele, já sabendo que o Raimundo ia ser salvo, então ele disse, olha, eu vou eleger o Raimundo para ser um pastor. Bom, mas ele já sabia que o José ia ser um perdido, então ele disse, esse José, eu vou fazer dele esse camarada bem aqui. Já vai ser perdido mesmo, então. Olha, Pedro falando, vamos ler o versículo 1 também, para não dizer que nós estamos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Porto, Galácia, Capadócio, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, certo? Então, há essas duas formas de predestinação. Você foi predestinado? Foi. Predestinado não para ser salvo, mas predestinado para uma função no reino de Deus. Então vamos lá. Primeira crença na predestinação é a predestinação dupla. Deus criou um para ser salvo, Deus criou outro para ser condenado. Isso baseado no seu poder, na sua soberania. Então eu sou soberano, não devo satisfação a ninguém, então vou fazer isso. Segundo, Deus nos predestinou baseado na sua presciência. Ele já sabia, antes de criar, quem seria salvo, quem seria condenado.
Então, já que esse vai ser salvo, eu vou elegê-lo para ser isso, cantor, músico no reino, evangelista. Tá. Então, ele elegeu. E este aqui, ele já sabe que vai ser perdido mesmo. Então, faço dele o que bem entender. Então, uma predestinação pela soberania, uma crença, a outra crença. Uma predestinação pela presciência de Deus. Então, fomos eleitos. Eu fui eleito para ser um pastor. Você foi eleito para ser um músico. Você foi eleito para ser um evangelista. Você foi eleito para ser um Libras. Coisa. Então Deus foi escolhendo. O Espírito Santo, ele nos convoca, ele nos chama, e ele nos concede dom. Romanos 12 diz que 1 Coríntios, não precisa não. Diz que ele concede os dons conforme ele quer. Então, de acordo com a necessidade da igreja, a igreja é suprida pelo Espírito. Então, o Espírito vai, aqui está precisando de músico. Então, ele capacita. Aqui está precisando de pregadores. Ele vai suprindo de acordo com a necessidade da igreja, conforme Romano. E assim é Deus. Deus nos elegeu desta forma. Perguntas? Sim. Olha, nós não sabemos quem vai e quem não vai. Certo? Vamos lá, na crença da predestinação pela presciência de Deus e eleição de Deus. Não é que Deus criou esse indivíduo para ser perdido, mas Deus é atemporal. Deus nos conhece já o nosso último dia de vida. Ele sabe tudo aquilo que vai acontecer na minha vida. Então, pela presciência de Deus, Deus já sabendo que um dia eu viria ouvir o Evangelho, crer no Evangelho e aceitá-lo, então ele diz, já que ele vai aceitar o Evangelho, eu quero ele como pastor. Pronto, fui eleito pastor do reino de Deus. Mas suponhamos, aquele indivíduo lá, Deus viu e disse, esse aqui nunca vai aceitar o Evangelho, nunca vai crer. Em Provérbios diz, Deus fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Vê se tu encontra aí, hein? Deus fez todas as coisas para um determinado fim, até o perverso para o dia da calamidade. Bom, vamos entender o versículo. Deus não criou o Alex e disse, o Alex vai ser um perverso. Não, o que é que ele está dizendo? Quem for perverso será para o dia da calamidade. Então, se o Alex vai ser um perverso, então ele já sabe, vai ser para o dia da calamidade. É algo perdido. Se já é perdido, então Deus pode fazer dele o que bem entender. É mais ou menos assim, olha, quem for ladrão vai morrer. Bom, agora cabe você escolher ou não se vai ser ladrão. Mas se for ladrão, vai morrer. Eu quero ser ladrão, pois vai morrer. Deus fez todas as coisas para um determinado fim, até o perverso para o dia da calamidade. Então, existem pessoas que realmente não vão se converter. Mas não é porque eles estão barrados de se converter, porque não dá mesmo. Duro de coração, duro. Não vou citar mais um caso hoje. Ainda pouco antes de vir para cá e conversando com a Vânia, a gente falando sobre pessoa
que está ruim a sua saúde e tudo. E o médico diz: olha, você não pode comer doce. Mas a pessoa come doce. Você não pode beber uma geladinha, mas a pessoa bebe a geladinha. Você está entendendo? Ela está sendo avisada: se você comer, você vai morrer. Se você beber essa gelada, você vai morrer. Mas a pessoa come o doce e bebe a gelada. O que a gente pode fazer? Alguém coloca o doce na boquinha dela? Alguém coloca a gelada na boquinha dela? Não, é a mão dela. E aí? O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus propósitos, os seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. A minha tradução diz: Deus criou todas as coisas para um determinado fim. Mas esse versículo aí. O Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Não é que Deus fez o indivíduo ímpio, mas o ímpio é para o dia do mal. Então opta se tu quer ou não ser ímpio ou justo. Francílio. Deus escolhe, né? Pela soberania de Deus, Deus ele elege, né? Não, pela soberania de Deus ele já criou. Tu vai para o céu, tu vai para o inferno. Pronto. Aí, não é, pela presciência de Deus, é que ele, sabendo quem vai para o céu, aí ele elege. Aí ele elege. Beleza. Então, pela soberania de Deus, Deus já fez, já criou, tem aquele grupo que vai e o grupo que não vai. Pela eleição, Deus ele elege não para ir para o céu ou para o inferno, e sim isso, para trabalhar na obra. Sim. Como é que ficaria, segundo a presciência, ou não existe essa escolha de maneira nenhuma de quem vai para o céu e quem vai para o inferno? E a segunda pergunta se a pessoa tem esse poder de aceitar ou não, de querer ou não ouvir o evangelho, já que ele participa diretamente na salvação, né? Pelo que nós estamos entendendo. Como é que fica o caso, como é que fica o Espírito Santo? Ele convence quem ele quer, ele convence quem ele não quer, tem pessoas que ele não vai convencer, ou a pessoa não aceita o convencimento. Como é que funciona isso aí? A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus, certo? A questão daqueles que creem na predestinação dupla, né, baseado na soberania de Deus, é que o homem está morto. Na questão da presciência, o homem ele está adormecido e pode ser tocado por Deus. Então, a palavra de Deus, ele ouvindo a palavra de Deus, é recobrada a fé, ele recobra a fé, e vem o crer. E a fé salvífica, segundo Efésios capítulo 2, versículo 8, aí sim é dada pelo Espírito Santo. É dada pelo Espírito. Então, não é que o homem, ele, por si só, não. Ele é como se a palavra de Deus fosse uma vitamina, uma glicose nele, que fosse fazendo ele acordar do sono. A questão é que aqueles que defendem a predestinação pela soberania de Deus, eles são radicais. Não, o homem está morto, o homem não tem ação nenhuma. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas a palavra diz que a palavra de Deus é que aquilo que vai trazendo a fé. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. E a fé salvífica é dada pelo Espírito. Efésios 2:8. O homem por si só, ele não vai a Deus. Tem que ter um estímulo.
e o estímulo é a palavra. E às vezes, pastor, às vezes as pessoas pensam que é porque, então a pessoa tem o poder de se salvar e tal e tal. Não, eu vejo assim, é porque Deus quer dessa forma, né? Ainda tem a soberania dele também. Deus quer dessa forma, Deus quer que o ser humano, através da fé que é dada a ele, se desperte também. Senão, não teria nenhum sentido nós pregar o evangelho, sendo que o ser humano não faz nada, é um robô, né? Ainda eu digo mais, se for pela soberania de Deus, o ser humano sendo praticamente um robô, então tudo que a gente fizer é porque Deus quis. Tudo que a gente fizer, nós não temos nenhuma ação nossa. Eu levantei a mão, porque Deus quis, já estava tudo programado. Não, eu não creio dessa forma. Pastor, o papai, ele tinha um coração assim meio muito duro, né, com relação à palavra de Deus. A mamãe já fez 50 anos que foi batizada, né? E ele era muito duro, tinha um comportamento assim muito estranho com relação a muitas coisas, né? Mas aí eu sempre orava pedindo a Deus, desde adolescente, que ele se convertesse, né? Aí quando foi um dia eu conversando com a dona Beth, aí eu disse: ô dona Beth, mas faz tanto tempo que eu peço a Deus para o papai se converter, que eu não aguento mais aquela catinga de cigarro dentro de casa, né? Aí a dona Beth disse: Dora, você está orando de forma errada. Você quer que seu pai aceite a Jesus Cristo para você não sentir mais o cheiro do cigarro que lhe incomoda. Você não está preocupado com a alma dele, né? Então você tem que orar nesse sentido, pensando na alma dele, não no seu bem-estar. Aí eu comecei a mudar o sentido da oração, né? E quando foi um dia, eu sempre dava a Bíblia para ele, né? Eu dei bem umas 3 Bíblias. Aí ele deixava jogado em qualquer lugar, né? Aí quando foi uma certa vez, eu peguei ele, já tarde da noite, lendo a Bíblia, né? E marcando, né? Aí eu fiquei muito feliz com aquele jeito. Eu também não perguntei, não disse nada. Aí de vez em quando ele estava lendo a Bíblia. Aí quando ele adoeceu, que esteve no hospital, ele pediu a Bíblia, né? Aí eu levei uma Bíblia, ele disse: não, queria era a dele, né? Aí eu peguei a Bíblia que ele tinha marcado e ele passou a ler a Bíblia. E a partir dali, ele mudou. Mas ele não disse: eu aceito a Jesus Cristo. Pastor, mas ele mudou de comportamento nos últimos dias. Não foi assim 2 dias, não. Foi 2 anos, né? Aí ele estava mudando muita coisa que ele fazia errado, ele foi mudando aos poucos, aos poucos. Então, por isso eu acredito que ele se converteu, porque não foi 2 minutos antes de morrer, não. Eu já tinha percebido ele lendo a Bíblia, ele não rezava, mas eu tinha ouvido ele algumas vezes orando, né? Pedindo a Deus alguma coisa. Aí eu disse, eu até comentei com a Gracinha, comentei com o pastor Donato e a dona Beth. Dona Beth, eu tenho certeza que o papai já se converteu, né? Mas ele tinha assim um certo orgulho, como se não quisesse dar o braço a torcer, né? Mas eu acredito que ele morreu e foi para o céu. Já a mamãe, eu tenho medo dela morrer nesses 2 dias, certo? Eu digo: oh, meu Deus, não deixa a mamãe morrer agora. Ela precisa de uma mudança no coração, na mente, né? Então ela não pode morrer agora. A questão, muitas vezes nós queremos a conversão de uma pessoa, mas a questão é qual o conhecimento que essa pessoa tem realmente de Deus. E esse conhecimento de Deus é que vai fazer com que a pessoa, o espírito da pessoa se aproxime do Espírito de Deus, porque todo ser humano ele tem um espírito, que é a nossa parte que mantém contato com Deus. Então temos que fortalecer o espírito dessa pessoa. E o espírito dele vai ser fortalecido através da palavra, o que a Bíblia diz. Então,
essa fé virá pela palavra, ouvindo a palavra. Eu todo dia pela manhã, eu mando os 3 capítulos do dia em áudio, mando. Eu passo geralmente 40 minutos mandando ali, mandando. Tem uma lista muito grande de pessoas, a maioria são pessoas não evangélicas. E no dia que eu não mando, acontece alguma coisa assim, ou atraso, aí ele já manda no meu WhatsApp: cadê a leitura de hoje, pastor? Então, eu tenho que mandar. Todo dia eu mando para essas pessoas. São muita gente mesmo que eu mando. Aí você pergunta: por que você manda? Porque eu acredito que ele, ouvindo, ali ele abre, clica, ouve aquela palavra, ela vai mudando. Uma hora a coisa acontece. Então tem que ser pela palavra. Mas nós queremos que a pessoa se converta. A gente prega ali, geralmente criticando a maneira como ele vive no mundo. Esse aí é só tomando a gelada, esse aí não sei o que é de tal. Sim, mas como ele vai se converter se ele não conhece nada de Deus? Veja ali o meio que aquele indivíduo convive. É um meio perdido. Ele está no meio perdido. É como disse Isaías: eu habito no meio de um povo de impuros lábios. É muito, irmão, muito complicado. Eu até disse para o Enio disse que tem um amigo, então eu falei para ele: Enio, manda para ele todo dia aquela leitura, manda todo dia. Manda aquele pão diário, aquela meditação. A pessoa vai abrandando. E cada pessoa, eu creio que deveria fazer isso. Fazer uma lista de pessoas conhecidas, que são incrédulas, e mande aquela leitura. E eu confiro constantemente as pessoas. Pelo menos eu vejo ali, está azulzinho. Se ele ouviu ou não ouviu, mas pelo menos ele abriu alguma coisa ali. Eu vejo lá, está em azul. Confiro minha lista. Vamos lá, Enio, continuar. Aí ele colocou Efésios. Bom, isso aí nós já lemos. Bom, aí ele vai, nós paramos, parece que foi aí. Ele vai falar sobre aquela questão do poder do Criador sobre aquilo que ele cria. Olha, se você faz uma cadeira, você pode fazê-la tanto para sentar, como também você pode fazer para colocar ser um objeto, uma cadeira para colocar. Mas uma cadeira é para sentar. Sim, mas ela não é minha, eu não fiz a cadeira. Eu faço dela o que eu bem entender. É o que Paulo vai falar. Eu comprei esse relógio, ele é meu. Então, se eu quiser usar nesse braço, eu uso. Se eu quiser usar nesse, eu uso. Se eu quiser usar na perna, eu uso. O relógio é meu, eu faço dele o que eu... Se eu quiser, eu posso quebrar. E ninguém pode dizer nada. O relógio não é meu? Aí o Enio vai dizer: pastor, você não pode quebrar o relógio. Por que eu não posso? Eu não comprei, não paguei? É o que Paulo vai dizer. Deus, ele nos criou, então nós somos dele. Então ele pode fazer de nós o que bem entender. E ele usa aí a questão do oleiro. Tá? Vamos lá. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já Dante preparou. Então o que Paulo está dizendo? Olha, mesmo que Deus tivesse feito esse para ir para o céu e esse para ir para o inferno, ele pode muito bem exercer a sua glória aqui, né, de forma com bênçãos, e pode exercer sua glória aqui em forma de punição. Ou ele está dizendo: bom, esses aqui não optaram,
ele pode muito bem eleger para o que ele bem quiser. E esses aqui já estão perdidos mesmo, não vão se converter, ele pode fazer o que ele bem entender com ele. Então, não se pode, de modo nenhum. Os quais somos nós, aí os vasos de honra, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Paulo agora, ele começa a trabalhar a ideia de que não só os judeus são exclusivos, mas sim aquele a quem Deus chamou. E tem muitos judeus que ficaram fora desse chamado. Como também diz em Oséia: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. E sucederá que no lugar em que lhe for dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. E é João capítulo 1, versículo 11 e 12. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pronto, vai, gente. Também Isaías clama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente, olha irmão Solimar, o remanescente é que será salvo. Então, ou seja, aquele que realmente buscar a Deus. Uma coisa que eu falei, não sei, não, parece que 2 quintas-feiras atrás, é assim, irmãos, a questão da lei e da graça. Porque pela lei, os judeus, eles faziam aquilo ali, certo? Achando que seriam justificados por fazer a coisa. É mais ou menos isso. Digo, olha, se você não lavar essas louças, você vai apanhar. Então eu vou lavar as louças com medo de apanhar. Mas aquela, disse, olha, as louças estão sujas. Então eu vou lavar a louça, não porque eu vou apanhar, mas porque eu sei que eu tenho que participar nas tarefas da casa. Então eu vou lavar com alegria, por amor, não com medo de uma punição. A graça é isso. A lei, eles cumpriam as exigências para serem justificados. Já a graça não, a gente faz por amor. O crente não pode viver o evangelho com medo de ir para o inferno. Não. O crente vive o evangelho porque o nosso Senhor padeceu na cruz por nós. Então, nada mais justo do que eu agora honrar o meu Senhor, não com medo. Se tiver com medo, vai terminar. É como aquela pessoa: eu vou entregar o dízimo porque, olha, senão eu vou ser amaldiçoado. Ora, mas então vai ser amaldiçoado, porque ele está entregando com medo de ser amaldiçoado. A entrega do dízimo é por quê? Porque eu sei da necessidade que tem um reino, certo? Eu sei que eu tenho que partilhar, eu tenho que eu entrego por alegria, por satisfação. E não pensando, eita, mas não compensa. Aí quando vem Malaquias 3,10, fazei prova de mim, se eu não derramar a bênção. Essa prova é uma sinceridade de coração. Nada, irmão, nada que formos fazer com medo para Deus será benéfico para nós. É melhor nem fazer. Melhor nem fazer. Aí eu vou ao culto porque já está com 2 domingos que eu não vou. Senão, o que é que vão pensar de mim? Pois fique, não venha. Eu vou ao culto porque eu gosto de adorar a Deus, eu gosto de estar com os irmãos. Tem que ser por prazer, por alegria. É isso.
Então, o judaísmo era algo obrigado. A graça é uma satisfação do coração. Veja a diferença. É isso. Vamos lá, Enio. São 33. Porque ele completará a obra e abreviá-la em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes diz Isaías, se o Senhor dos exércitos nos não deixara descendente, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Olha aí. Pela fé. E não por aquela... Os gentios creram. Então alcançaram a justiça, que muitos israelitas não alcançaram. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça, pelo que eu acabei de falar. Por quê? Porque não foi pela fé. Olha aí, ó. Não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Então, aquela questão, eu vou fazer porque eu estou com medo de punição. Tem profissionais que ele desenvolve a função dele ali só por causa do salário. Já tem outros que desenvolve com alegria. Há pessoas que trabalham comigo, e eu sei que tem aqueles que estão ali porque tem que ganhar, mas tem outros que trabalham com alegria, com satisfação, gostam do que fazem. É exatamente isso aí. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. No caso, Jesus, né? Então não precisa. Irmãos, já estamos no 10 agora. Se você observar agora o 10, continua na mesma toada, só que agora Paulo vai falar sobre a questão, basicamente, dos judeus, dizendo que eles tinham zelo, um zelo até exacerbado, um zelo que chegava até matar, como mataram Jesus, como mataram outros, mas era um zelo sem sabedoria. Já, Doracê, nas nossas igrejas, eu diria que, vamos colocar aqui, 30 anos atrás, vou botar 30 anos atrás, 30, 40 anos atrás, até isso aí, existia mais zelo, mas era um zelo tão exacerbado, que cometia muita barbaridade. Todo o culto administrativo estava sendo excluído pessoas, e por coisas fúteis, aí jogava a pessoa fora, aí um mês depois estava lá, recuperando a pessoa. Sim, mas por que não recuperou a pessoa aqui dentro? Aqui dentro, só não, eu até falei para você, aqui houve um caso da disciplina de um jovem. Por quê? Eu até falei para vocês, era período de eleição, e estava tendo aqui o comício na Praça São José, o comício do Napoleão Guimarães, e aí o irmão saiu do culto aqui de quinta-feira e deu uma passadinha lá no comício e ficou no comício, olhou, aí o pessoal passando viu o irmão no comício, aí olha, o irmão estava no comício, aí no culto administrativo seguinte ele estava sendo disciplinado, porque foi a um comício político. Então era assim, era um zelo muito exacerbado, era um negócio, era briga demais por causa desse zelo. Bom,
por um lado era bom, mas por outro, ruim. Eram os judeus. Os judeus até chegavam a matar. Há determinadas denominações, assim, você hoje está congregando, aí amanhã você se desviou, pois a pessoa nem fala com você. É como se você tivesse se tornado um inimigo. Ora, mas é um problema seu, se você quer ou não servir a Deus. Então, se um irmão, ele decide não mais servir a Deus, quem é que perde? É ele. Então, por que eu vou ficar com raiva dele? Eu deveria ter a pena, misericórdia dele, não raiva. Então, veja bem, é um zelo exacerbado. Era a Doraci que ia falar? Quando eu trabalhei lá em Monsenhor Gil, tinha uma moça que, ela era uma moça de vida livre, né? Aí ela se converteu. Aí passaram-se 1 ano, 2 anos, aí ela começou a namorar com um rapaz da igreja. Sim. Aí a conversão dela foi genuína. Aí foi feito o noivado, aí era para casar na igreja. Depois teve 3 pessoas da liderança da igreja que se levantaram contra o casamento da moça na igreja e não permitiram de jeito nenhum que ela casasse na igreja. Pois é, é isso aí. É isso aí que é assim, um zelo exacerbado. A pessoa veio lá da perdição, aceitou Jesus, agora quer fazer tudo certinho. Aí diz, não, mas não pode. Não pode, tem que casar lá. Aqui na igreja não pode. Sim, eu não sei se é eu que sou míope na fé, não sei. Mas eu acho muito atraso isso aí. Tem que acolher, tem que abraçar. Bora, se ajeite com Jesus e dar suporte para a pessoa. Eu acho que quanto mais pecador a pessoa era, quanto mais coisa ruim ela fez que se converteu, maior seria a festa que a gente tinha que fazer. Você quer falar, Ismael? Pastor, esse assunto é bem relevante. O senhor que conhece a maioria das nossas congregações e vivenciou, a gente tem um pouco dessa necessidade vivenciando hoje a Maranata, né? Mas a gente vê o nível de como foi o tratamento e de como é o tratamento nas nossas igrejas. A gente tem em torno de 18, 20 igrejas batistas, né, mais ou menos aqui, de convenções diferentes, né? Uhum. E aí, às vezes, algum líder não consegue entender hoje, porque existe esse ambiente receptivo da primeira igreja. Se a gente for avaliar, a gente tem um punhado de cada congregação, ou de algumas congregações do passado presente hoje na primeira igreja. Mas eu acredito que hoje, o que nós vivemos, a gente tem como oferecer essas tratativas para que o crescimento, a expansão da igreja no futuro, ela possa ter diminuir essas diferenças, porque assim como o senhor sabe, o que faltou nesse exemplo que você deu, foi o quê? O senhor usou até um nome bonito aí, as diferenças lá, que as pessoas não soube, tratativas, né, que você usou o nome, né? Quando se existe líderes capacitados com essa tratativa, qualquer problema que venha, seja de qual for o nível, ele vai ser recebido da forma que ele vai vir o problema, mas ele vai ser absorvido e tratado conforme a necessidade. Então a gente ainda vê algumas das nossas igrejas bastante capengas ou deficientes, mas a gente vê outras igrejas meio que normal, meio que saudável, falando em si dos batistas, né? Mas eu acho que a gente tem como estar oferecendo ou ajudando de forma correta e ampliativa para ajudar esse crescimento futuro da igreja ser mais qualitativo, né? É só a minha fala. Sim.
Então, há muitos pormenores que até parece zelo, não, mas são coisas assim absurdas. Um irmão uma vez chegou para mim, indignado, porque lá na igreja dele, uma pessoa que não era casada, era amigada, vamos assim dizer, uma expressão que ele usou, e a igreja estava recebendo o dízimo daquela pessoa. Não pode, pastor. E ele disse: eu fui conversar com o meu pastor disse que não tinha nada a ver, e eu estou muito chateado com aquilo ali. O dízimo é individual, certo? Então, o dízimo não é particular de um crente. Qualquer pessoa que deseja dizimar, ele tem direito. Então, se lá a prefeita, de repente, ela não é evangélica, ela diz: não, eu quero dizimar, eu quero entregar o meu dízimo. Dízimo que é do Senhor, então ela pode. Qual o problema? Não, mas não pode. Tem que ser membro da igreja, tem que ser crente. Quer dizer que você vai tolir uma pessoa, o direito dela de adorar Deus com os seus bens. Não, tem que ser crente. Irmão, é a mesma coisa dizer: pessoal, eu vou cantar um hino para Deus. Você não pode cantar, porque só quem pode cantar é crente. Você não é crente. Como é que você vai cantar uma música para Deus? Você só pode fazer alguma coisa para Deus a partir do momento que você for crente. Mas é esse o pensamento. Vamos lá? Temos ainda aí 10 minutinhos. Pode, se ela conseguir. Se ela conseguir, né? Pois é, mas é o que eu estou dizendo: se ela conseguir, assim, porque também tem pessoas que ela ainda não é crente, mas ela já tem um convívio com crente ou com a própria leitura da Bíblia. E ela conhece muito da Bíblia, às vezes até mais do que pessoas que já é crente. Sim. Eu mesmo, quando eu fiz a minha conversão, eu já conhecia muito da Bíblia. Não era qualquer crente que conseguia falar da Bíblia para mim. Assim, não, já conhecia muito. Pode ser que a pessoa seja uma dessas, né? Agora tem aqueles que são zero de Bíblia. 10. Irmãos, o bom desejo do meu coração, no 10 aí, coração, e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhe dou testemunho de que tem zelo por Deus, tem zelo de Deus, mas não com entendimento. E o zelo sem entendimento é loucura demais, irmão. Então, tem que ter um zelo, mas com entendimento. Porque, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Só um momentinho. Mateus capítulo 23. Todo o capítulo 23 de Mateus é um embate de Jesus com os religiosos da sua época. E Jesus os chama de hipócrita. Por quê? Também Marcos capítulo 7.
Jesus até diz: esse povo honra-me com os lábios, porém o coração está distante de mim. Era exatamente assim, um zelo exacerbado. E Jesus disse: olha, vocês defraudam a casa das viúvas com pretexto de longas orações. Vocês colocam fardo pesado sobre os ombros dos homens, no qual vocês não querem nem mover com o dedo. E aí Jesus começa a mostrar aquele zelo deles, que era uma hipocrisia. Mas, irmãos, eu só oro com a minha Bíblia sobre o coração. O camarada lá em batalha, falando para o pastor Marcos, né? Eu só oro com a minha Bíblia sobre o coração. Não foi um mês, o bandido estava sendo escorraçado lá de batalha por causa disso. Rapaz. Um colega, né, ele até faleceu. Ele não teve o que fazer na igreja. Disse: irmãos, a gente só pode orar a Deus. Não sei se era de joelho ou era em pé. Parece que era de joelho. A oração que Deus recebia, só se fosse de joelho. Aí a igreja caiu em cima dele. Como é que é? Aí ele foi tentar explicar e se enrolou. Mas, meu Deus, você ora sentado, em pé, de todo jeito. Paulo diz: eu quero que os varões orem com as mãos levantadas aos céus. Jonas orou dentro do bucho ali do peixe, né, da barriga do peixe. Ele estava em pé, sentado, deitado. Como é que estava ali dentro do grande peixe? E aí, Alex? Ele estava deitado, em pé? Como é que era? Provavelmente deitado, não? Davi diz no salmista: no meu leito eu clamo a ti, ó Senhor. Ismael. Sim. Tio Raimundo, meu pai, mais o tio Assis. Acho que você acompanhou. Não orava de jeito nenhum. Seria para almoçar, seria para dormir, se não colocasse a camisa. Meu tio, cansei de estar lá com a tia Hermínia ou com o tio Raimundo. Se fosse para orar, para almoçar, orar para qualquer coisa, tinha que parar tudo, tinha que vestir uma camisa, não poderia deixar chapéu nenhum na cabeça. Então, essas coisas eu particularmente via bastante, né? Porque assim, irmãos, deixa eu só agora salvar um pouco aqui a pele deles. Olha, toda ação que nós fazemos no intuito de melhorar o nosso relacionamento com Deus, chama-se religião. Tudo bem, Deus não vai se preocupar com isso. Agora tem um probleminha, chamado legalismo. O que é esse legalismo? É eu querer pegar a minha religião e impor ao outro, forçar o outro, dizendo: olha, se você não fizer desse jeito, você está errado. Olha, tudo bem, qual é o problema eu orar a Deus com a minha Bíblia sobre o meu coração? Não tem problema nenhum. Agora eu dizia: Orlando, se tu não orar desse jeito, tu não é crente. Aí complica a coisa. Onde é que na Bíblia está dizendo: o crente verdadeiro tem que orar com a Bíblia sobre o coração? Não tem. Eu inventei essa mania. Então que eu continuo comigo mesmo. Então legalismo é isso. Eu querer impor as minhas ações religiosas como padrão, como princípios universais. E geralmente o religioso é assim. O que ele faz, se o outro não fizer, então o outro não é crente, não é salvo, é um perdido. Não é assim. Pronto. Pois é um zelo sem entendimento.
O seu relacionamento com Deus é seu. Você não pode querer implantar o seu relacionamento, sua intimidade com Deus a outro. Pensar nisso. Bom, vamos para casa agora. Para casa, né? Se não termina a Bíblia toda, aí não tem mais o que a gente estudar. Mais alguma coisa a dizer, irmãos? Alguma pergunta? Não? Então vamos orar. Senhor, mais uma vez nós te dizemos obrigado pela tua palavra e te clamamos sabedoria, que tenhamos zelo por ti, pela tua casa, pela tua palavra, pela tua obra, mas com entendimento, zelo esse que possa promover a edificação do nosso irmão, da tua igreja. Muito obrigado, Senhor. Agora despede-nos em paz. Tu sabes quais são os nossos compromissos, os nossos desafios, que a tua igreja esteja em oração, por aqueles que estão em recuperação, estão em convalescência, e aqueles que estão com saúde, e que não venham de modo algum adoecer. Abençoa todo o teu povo. Obrigado pelo irmão que nos deu o prazer com a sua presença. Agora, ó Deus, despede-nos em paz, dar-nos uma noite tranquila e o dia de amanhã abençoado na tua presença. É a oração que a ti fazemos agradecidos em nome de Jesus, teu Filho, nosso Salvador. Amém. Pois, irmãos, por hoje é só. Vamos para casa.